você acorda. Mas antes de abrir os olhos, já tem pensamento, já tem preocupação, já tem aquela coisa que você não resolveu ontem e que está esperando na fila para te consumir assim que a consciência voltar completamente. Isso era antes, agora é diferente. Agora você abre os olhos e o primeiro pensamento não é sobre o que as pessoas vão achar de você hoje. Não é sobre o que você deveria ter feito ontem. Não é sobre o que pode dar errado amanhã. O primeiro pensamento é simples. Hoje existe. O que eu vou fazer com ele? Esse vídeo não é uma aula de filosofia. Não vou te dar uma lista de citações de Marco Aurélio, nem te explicar o que é ataraxia. Vou te mostrar como é a sua vida quando você aprende uma coisa muito simples que os estoicos perceberam há mais de 2000 anos. A arte de ligar o foda-se para o que não depende de você. Fica até o final, porque a parte que mais vai te pegar vem lá na frente. Bem-vindo ao canal Mente Sombria. Antes de entrar no que muda, preciso te mostrar o que existe antes dessa mudança. Você conhece essa versão de você. É aquela pessoa que passa 10 minutos reescrevendo uma mensagem simples com medo de parecer grossa, que fica analisando o tom de uma resposta de 2 caracteres de outra pessoa, que deixa de fazer uma coisa que quer fazer porque pensa no que fulano vai achar, que vai dormir pensando numa situação que aconteceu há 3 dias e que provavelmente a outra pessoa já esqueceu, que fica preso no que poderia ter sido diferente no passado, ou travado com medo de algo que talvez nunca aconteça no futuro. Essa versão de você não é fraca, não é burra, não é defeituosa, é só uma versão que ainda não aprendeu a separar as coisas. Os estoicos chamavam isso de dicotomia do controle. Uma ideia tão simples que parece óbvia quando você ouve, mas que, quando aplicada de verdade, muda completamente a forma como você gasta sua energia todo dia. Existem 2 categorias de coisas no mundo: as que dependem de você e as que não dependem. Só isso. E a maioria da ansiedade humana vem de gastar energia na segunda categoria como se fosse a primeira. Agora, deixa eu te mostrar como é, quando isso vira hábito de verdade. Você está no trânsito. Tarde, o carro da frente não anda. Seu horário foi por água abaixo. Versão antiga, pressão no peito, irritação subindo, pensamento acelerado em tudo que vai atrasar por causa disso. Versão nova, você respira. Não porque é zen, não porque não se importa, mas porque uma pergunta aparece automaticamente na sua cabeça agora. Isso depende de mim? Não. Então quanto da minha energia esse trânsito merece? 0. Não é indiferença, é economia. Você parou de gastar recurso emocional em coisas que não mudam com o seu desespero e começou a guardar essa energia para as coisas que realmente respondem ao que você faz. Isso parece pequeno, mas no acumulado de um dia inteiro, de uma semana, é a diferença entre chegar em casa esgotado por tudo o que aconteceu com você ou chegar em casa com alguma coisa ainda sobrando. Agora vem a parte que mais pessoas sentem, mas menos conseguem nomear: a opinião dos outros. Existe um peso invisível que a maioria das pessoas carrega o tempo todo, o peso do que os outros vão pensar, do que vão falar, do que vão achar. Você muda o que veste por isso. Muda o que fala por isso, às vezes muda até o que sonha por isso. E a coisa perturbadora é que boa parte dessas pessoas que você está tão preocupado em impressionar não estão pensando em você. Elas estão preocupadas com o que você está pensando delas. Todo mundo está tão ocupado gerenciando a própria imagem que sobra pouco espaço para ficar monitorando a sua. Quando você entende isso de verdade, uma coisa estranha acontece. Você começa a fazer as coisas do jeito que acha certo, fala o que pensa, toma as decisões que fazem sentido para você, não para a plateia imaginária que você construiu na cabeça. E sabe o que acontece com os relacionamentos? Os superficiais caem e os reais ficam mais fortes, porque as pessoas que ficam são as que gostam de você, não da performance que você estava fazendo. Tem uma ideia estoica que as pessoas costumam ignorar porque soa pesada demais. Memento mori. Lembra que você vai morrer. Não como pessimismo, como clareza. Você tem uma quantidade finita de dias. Ninguém sabe o número exato, mas é finito. Cada dia que passa é um dia a menos, não um dia que sobrou. Isso pode parecer deprimente, mas quando entra de verdade, funciona como o oposto. Você para de adiar.
não porque entrou em pânico, mas porque percebeu que o tempo que está gastando sendo a pessoa que os outros querem que você seja é tempo que não está sendo você mesmo. Aquele projeto que você fica postergando, aquela conversa que você precisa ter, aquela escolha que você sabe que precisa fazer, mas continua empurrando para frente. Memento Mori não é sobre morte, é sobre urgência, é sobre o hoje ter um peso que o amanhã não tem garantido. E quando a vida te bate, porque ela vai bater, essa visão muda completamente como você reage. Você perdeu uma oportunidade, teve um relacionamento que acabou, um plano que não deu certo. A versão antiga interpreta isso como sinal, como prova de algo, como evidência de que você não é suficiente, que as coisas nunca funcionam, que esse tipo de coisa sempre acontece com você. A versão estoica enxerga diferente. O fogo testa o ferro. A dificuldade mostra o que você é feito, não como punição, mas como dado. Você só descobre o que consegue suportar quando precisa suportar alguma coisa. Isso não significa gostar de sofrer, significa parar de tratar a adversidade como injustiça pessoal e começar a tratá-la como parte do processo. Os estoicos chamavam isso de amor fati, amar o que acontece, não fingir que é bom quando é difícil, mas não gastar energia lutando contra o que já aconteceu. O que está feito, está feito. O que você faz a partir de agora é a única variável que ainda responde a você. Então, como é essa vida? Você acorda e, como eu disse no começo, o primeiro pensamento não é ansiedade, é orientação. O que eu posso fazer hoje? Você passa pelo dia enfrentando situações que antes te consumiam, e agora você tem um filtro automático. Depende de mim? Sim. Ação. Não. Soltar. Alguém te julgou. Antes você ficaria dias ruminando. Agora você nota, reconhece que dói e deixa passar. Não porque não se importa com nada, mas porque aprendeu a se importar com o certo. Uma coisa deu errado. Antes era catástrofe, agora é dado. O que aprendo com isso? Você para de viver no passado que não muda e no futuro que ainda não existe. E começa a habitar o presente, que é o único lugar onde qualquer coisa real pode acontecer. Isso não é perfeição, não é ausência de dor, não é virar uma pedra sem sentimentos. É uma forma diferente de distribuir a sua atenção. E quando você distribui atenção diferente, você vive diferente. Não de uma vez, não da noite para o dia, mas pouco a pouco você percebe que está menos esgotado por coisas que não dependem de você, que está mais presente nas coisas que dependem, que a sua energia está indo para os lugares que respondem ao que você faz. Isso é o que os estoicos chamavam de eudaimonia, que é uma palavra grega feia para uma coisa simples: viver bem. Não ricamente, não famosamente, não aprovado por todos. Bem, no sentido de alinhado com o que você realmente é e com o que realmente depende de você.